Bom, então todos muito bem-vindos às nossas cestas de partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho convidado várias pessoas muito especiais para mim, para estarem ao meu lado, trazendo temas do dia a dia, para que a gente possa partilhar, trazer nossas experiências, trazer nossas histórias. E hoje eu tenho a honra de convidar para estar ao meu lado a Lígia, e a Lígia tem um papel bem especial na minha vida, viu, Lí? Porque, de alguma forma, a gente trabalha junto há quase 8 anos e ela que me levou para a escola que eu trabalho hoje e que me ajuda a cumprir um dos meus sonhos de faculdade, que era integrar os animais silvestres com a terapia floral e com as técnicas integrativas. Então, hoje eu faço os dois em um dos meus inúmeros trabalhos, né? Por conta do olhar da Li e do conhecer dela, né? Então, eu conheci tanto a Li quanto a Fabi, a gente se conheceu no aquário e a gente segue aí junto nessa jornada. Então, eu queria agradecer muito, Li, você pelo convite e pedir para que você se apresente aí para o pessoal. Bem-vinda, Li. Pode abrir seu áudio. Oi, boa noite. Tá ouvindo? Sim? Boa noite, meu nome é Lígia, né? Eu sou bióloga. Atualmente eu trabalho com bem-estar animal, mas hoje eu não vim falar, né, sobre bem-estar animal, vim falar sobre transtorno de ansiedade. E eu agradeço demais a Camila pelo convite, né? Ela foi uma das pessoas que me ajudou, né? Que me ajuda, né? Porque esse processo de ter ansiedade, de conviver com ela, é um processo muito lento, né? Mais ou menos para algumas pessoas, mas a Camila me ajudou muito nesse processo, então eu agradeço muito a Camila por essa oportunidade. E a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouco, contextualizar a ansiedade através de uns slides, e depois eu vou falar sobre a minha experiência, né? Sobre como é viver tendo essa doença, né? Então, a gente primeiro vai contextualizar, então se a Camila puder já compartilhar a tela aí com os slides, só para deixar claro, né? Eu não sou psicóloga, também não sou psiquiatra, eu sou bióloga, né? Não trabalho com bicho, então é só realmente uma contextualização do que é a ansiedade mesmo, né? Então eu não tenho qualquer parte clínica, eu não consigo falar, né? Então aí a Camila vai conseguir talvez trazer um pouco mais, né, dessa parte clínica, né? E se tiver também algum psicólogo, alguém, né, que trabalhe realmente nessa área também, fique à vontade para poder participar desse bate-papo nosso, né? Então, né, hoje o tema da nossa palestra é Eu e a Ansiedade. Pode passar. Então, o que é ansiedade, né? Então, a gente sabe que qualquer situação da nossa vida que está para acontecer, amanhã eu vou ter uma prova importante, eu vou num show que eu tô querendo ir muito, tudo isso gera uma expectativa na gente, né? E essa expectativa, muitas vezes, nos traz insônia, nos traz algumas coisas. E quando esse evento, essa coisa importante para a gente passa, ela simplesmente, essa sensação que a gente tem de estar esperando e todas as coisas que estão ligadas, né, a essa sensação, ela passa, né? Então, estou ansiosa por uma prova, fiz a prova, passou aquela sensação que eu estava tendo, né? Então, atualmente, todos esses eventos que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida, essas incertezas, perturbações, aflições, a gente considera como ansiedade, né? Então, a gente fica hiperativo por conta de um evento que vai acontecer. E a ansiedade, né, ela estimula o indivíduo a entrar em ação. Só que o que acontece? Com algumas pessoas, em excesso, ela faz o contrário, ela impede reações. Ou ela traz reações excessivas, né? Então, esse slide, ele traz um pouco de uma terminologia, né? Tirada da fonte do Ministério da Saúde,
para poder ilustrar o que é a ansiedade, né? Pode passar, cá. E aí, quando essa ansiedade ela se torna uma coisa crônica, né? Quando ela deixa de ser simplesmente emoções, né? Porque uma expectativa por conta de algo que vai acontecer. E ela que é uma coisa saudável, né? A gente sabe que é saudável, né? A gente fica ansioso, isso tudo libera um monte de hormônio na gente. Mas quando isso passa desse limite, ela acaba tornando-se um problema, né? Acaba se tornando um incômodo. E esse incômodo, esse excesso de ansiedade, ela torna-se crônica e isso é uma doença. Ela é chamada de transtorno de ansiedade, né? Que é o TA, né? Que é mais comum chamado de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E dentro do transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de ansiedade social, por exemplo, que são pessoas que têm fobia, ela fica ansiosa em ter que falar em público. Então, ela evita, né, por exemplo, sair em público ou falar com outras pessoas. Então, a pessoa deixa de fazer algumas coisas por conta da ansiedade. Então, ela é uma situação muito comum. Ela é um transtorno muito comum. Lembrando que a ansiedade ela é um transtorno mental. Então, depois a Camila me corrige se eu estiver equivocada, mas pelo que eu estudei, a ansiedade elas são reações químicas que acontecem no nosso cérebro e que esse monte de reação química ela é caracterizada por preocupações excessivas e crônicas sobre diferentes temas. E isso traz o quê? Uma tensão aumentada. E assim, e o transtorno de ansiedade, ele é uma doença. Existe um CID, né, que é o CID-10. Outro transtorno de ansiosos, né, que eu coloquei aí no slide, que é e aí dentro desse CID, ele tem vários tipos. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, que eu não coloquei porque não é o caso aqui da gente falar sobre eles. Mas então, o que eu gostaria de ressaltar é que o transtorno de ansiedade, ele é uma doença. E ele tem tratamento, tem diagnóstico, tem tudo. Então, a gente tem que encarar ele como realmente uma doença. Assim como a gente encara uma gripe, um câncer, um vírus, tudo isso a gente encara como doença. Então, os transtornos mentais, como a ansiedade, como o toque, como a depressão, também eles têm que ser encarados como doenças. Então, a gente tem que ir no médico para fazer tratamento, a gente tem que procurar um especialista. Né? Então, aí eu coloquei um quadrinho, né? O que é ansiedade? Nada. Nada aconteceu, tá tudo ótimo, mas no seu cérebro tá tudo desmoronando. Ou seja, eu tô aqui agora falando com vocês, só que aí o meu cérebro tá imaginando várias situações que vão acontecer amanhã e muitas vezes essas situações que eu tô imaginando me traz alguns sintomas físicos até que a gente vai mostrar nos próximos slides. Então, a ansiedade é isso. O seu cérebro já está imaginando um monte de situação que elas não existem, que as chances delas acontecerem são pequenas, mas só que para você aquilo é uma coisa tão real, tão forte, a realidade, né? Aquilo torna-se uma coisa tão real para você que você deixa de fazer várias coisas na sua vida, você evita situações para evitar com que essa sensação aconteça, né? Então, isso já aconteceu muito comigo, eu vou falar depois, para ilustrar melhor essa sensação. O próximo. Então, a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele traz sintomas cognitivos e sintomas físicos. Então, quais são os principais sintomas cognitivos, né? Seria preocupações, tensões, medos exagerados, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupação exagerada com saúde, dinheiro, família ou trabalho. E essas preocupações a gente sabe que elas existem, todo mundo tem preocupação com dinheiro, com o Covid agora, né? Todo mundo acha que vai pegar, mas a ansiedade, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ele traz essas preocupações de uma forma muito mais exagerada, traz um medo extremo pode ser de um objeto ou uma situação em particular, né? Isso acontece.
o medo de falar em público, que é o caso do transtorno de ansiedade social, falta de controle sobre os pensamentos, você não consegue controlar. Isso é uma coisa importante para deixar aqui ressaltado. É uma coisa que você não controla. Tá? Na hora que você está passando aquela situação, você não consegue controlar. Não adianta vir alguém falar, mas você está exagerando, mas não é exagero. São reações químicas no cérebro, é uma doença. Então, você perde completamente o controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, e elas se repetem, independente da sua vontade. Então, você não quer mais que aquilo vai se repetir, mas aquilo vai se repetir se você não procurar ajuda. Então isso é importante ressaltar. E você tem pavor de alguma situação, e você começa a ter crises por conta daquela situação. Então, esses são os principais sintomas cognitivos da ansiedade. O próximo slide. Ele fala sobre os sintomas físicos, né? Porque todos esses sintomas cognitivos que a gente falou, de a gente ficar imaginando coisas e você evitar esse tipo... Quando você começa a pensar nessas possibilidades, vários sintomas físicos acontecem. Eles vão desde os sintomas mais brandos até sintomas que você acredita que você vai morrer. Né? Então, sudorese, falta de ar, hiperventilação, boca seca, formigamento, náusea, a boa e velha sensação de borboletas no estômago, que uma pessoa que está aguardando uma situação, ela vai ter essas borboletas no estômago, mas para um ansioso isso gera, de borboletas vira uma gastrite, vira úlcera, né? Uma pessoa que tem esse tipo de doença, esse transtorno. É calor, calafrio, tremor, tensão muscular, dor no peito. Muitas vezes a pessoa acha que vai infartar, porque a dor ela é real, ela existe, dói realmente o peito. É vontade de náusea, você tem vontade de vomitar, muitas vezes as pessoas chegam a vomitar. Dor de barriga, né, diarreia, isso é comum também, pessoas que têm transtorno de ansiedade, naquele momento em que ela está tendo crise, ela ter diarreia ali pontual, naquele momento. Tudo isso são todo o processo químico que o nosso cérebro está fazendo e te mandando aquele monte de alerta, né? E o seu corpo fica reagindo àquele monte de alerta. Então, tudo isso a gente sente, tudo. Foi como eu falei, muitas vezes a gente só sente um coração batendo um pouco mais... O coração batendo um pouco mais forte. Em outros momentos, é uma sensação de morte, de que você vai morrer, de que você não vai conseguir passar por aquilo. Aí, próximo. Alguns exemplos, né, do que para ilustrar o que é um pensamento ansioso, né? Então, alguns exemplos aqui, né, de que é muito, muito comum pessoas ansiosas terem esse tipo de pensamento, né? Então, se eu estiver ansiosa, as pessoas perceberão minha ansiedade. Então, uma pessoa que é ansiosa, normalmente ela não quer que as pessoas percebam que ela é ansiosa. Então, ela faz de tudo para esconder aquilo. Eu fiz muito isso. Tipo, eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha esse problema. Imagina, eu jamais na minha vida ia imaginar que eu ia estar aqui na internet falando para pessoas que eu não conheço que eu tenho ansiedade, né? Que eu passei por isso. Então, é um problema que as pessoas elas não querem de jeito nenhum que a outra pessoa saiba que ela tem esse tipo de problema. Se as pessoas perceberem que estou ansioso, pensarão que eu sou um fracasso. Então, a primeira sentença está ligada à segunda. Então, se eu sou ansioso, se as pessoas souberem que eu tenho ansiedade, elas já vão ligar qualquer erro que eu fizer à minha ansiedade, então elas vão achar que eu sou um fracasso. Então, isso é muito comum, tá? É muito, muito comum mesmo. Eu tenho que sempre aparentar que eu tenho controle da situação e ser confiante. E é muito pelo contrário. Uma pessoa que tem ansiedade, normalmente ela perde o controle de algumas situações e muitas vezes ela não consegue ter confiança naquilo que ela está fazendo e tal, né? Então, isso também é um problema muito comum em quem é ansioso. A questão da aprovação,
a questão da aprovação, ela é um traço, né, da personalidade de quem tem ansiedade, né? A pessoa que ela é ansiosa, ela tem um problema ela não aceita tão bem o fato de ter críticas negativas, né? A gente sabe que as críticas elas vão existir sempre, tanto as positivas quanto as negativas, e ambas são críticas construtivas. Agora, quem tem ansiedade, é muito difícil você ouvir uma crítica negativa e porque aquilo você não está sendo aprovado naquele momento. Então você precisa ter a aprovação de todo mundo, né? Mais uma sentença aqui sobre um pensamento ansioso. Há uma maneira certa e perfeita de fazer as coisas socialmente. Então, você meio que cria regras regras de que aquilo é certo e aquilo é errado, né? Então, nesse caso, há uma maneira certa e perfeita de fazer as coisas socialmente. Isso é mais para quem tem transtorno de ansiedade social, né? Então, a pessoa que tem transtorno de ansiedade social, ela tem esse problema maior em como se portar, em que é certo e errado dentro do meio social, né? E a questão da perfeição, foi como eu falei, né? Que é a questão da aprovação e não. Quando você precisa provar que aquilo que você está fazendo está certo e aí se vem alguém falar para você que aquilo não está certo, é o fim. É muito difícil você conseguir, né? Esse tipo de você conseguir entender que aquilo não. Muitas vezes existem dois caminhos, né? Duas opiniões e que às vezes as duas estão certas, que não existe só uma forma. Então, quando a pessoa vem e fala para você, olha, por que você não faz assim ou assado ao invés de fazer dessa forma? Para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ele já acha que aquilo, tipo, que acabou, que eu não quero mais fazer, não vou mais fazer, ou então que ele está fazendo errado e que ele não foi aprovado, enfim, isso é bem, bem difícil, né? Então, esses exemplos são exemplos de pensamentos ansiosos, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade social, tá? Próximo. Em relação à doença, né? A ansiedade, ela é uma doença muito, muito mais comum do que a gente imagina. E o Brasil, essa notícia que eu estou trazendo para vocês, ela é de 2019. Eu acredito que esse número aumentou muito por conta da Covid, né? E a gente sabe que o transtorno de ansiedade ele aumentou muito, né? Por conta do isolamento social e tal. Então, no ano passado, os dados de 2019 falam que 18,6 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno ansioso, de ansiedade. Isso é muita gente. Então, pensa, com certeza todo mundo conhece alguém que tem transtorno de ansiedade. E onde que a gente vê falar sobre isso? Não vê, porque a pessoa que tem ansiedade, ela sente vergonha, né? Muitas vezes ela tem vergonha de falar que ela tem transtorno de ansiedade. Eu tinha muita vergonha mesmo. Vou falar depois, quando eu for explicar, né, sobre a minha trajetória aí, mas eu tinha muita vergonha, não podia, imagina, jamais falar que eu tinha ansiedade. E aí as pessoas que estão em volta de você, muitas vezes elas talvez não conseguem identificar que você tem, que aquilo é realmente uma patologia, que é realmente um problema. E aí você vai vivendo, vai empurrando aquilo com a barriga, né? E aí, quando você vai ver, a gente chega num número desse, de 18,6 milhões de brasileiros. Então, de todos os países do mundo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se eu não me engano, de todos os transtornos mentais, a ansiedade também é a primeira no Brasil. Entre a ansiedade, a depressão, o toque, a ansiedade ela está no primeiro ali, no topo do ranking, entre todos os transtornos, né? E ainda existe muito preconceito em relação a psiquiatra. Ai, quem vai no psiquiatra é louco. É muito comum isso. A gente sabe disso, a gente sabe, né? Eu tenho certeza que quem está aqui me ouvindo acha que, tenho certeza que não, que acha que é comum, mas muita gente acha que eu vou no psiquiatra porque eu sou louco, que eu não preciso de ir no psiquiatra porque eu não sou louco, eu vou ficar tomando aí tarja preta para quê? E, na verdade, isso é um tabu, né? Tomar remédio controlado. Imagina, eu vou tomar remédio controlado, o que as pessoas vão achar?
de mim, vão achar que eu sou louca. Então, e fora que também a saúde mental, ela é pouco discutida, né? Ela é pouco abordada em, em qualquer tipo na escola, em qualquer tipo de ambiente, assim, as pessoas falam muito pouco sobre a saúde mental. E o primeiro passo para a gente conseguir né, se libertar daquilo que a gente está vivendo é falar, é conseguir falar sobre aquilo. Foi o que aconteceu comigo, foi quando eu comecei a falar para as pessoas mesmo, não digo nem para o psiquiatra, que foi o segundo passo, mas quando eu comecei a falar que eu tinha isso, e consegui te arrancar isso de mim, falar, olha, eu tenho isso, eu me sinto assim, eu faço isso porque eu tenho isso. Quando eu comecei as pessoas começaram a entender algumas atitudes minhas, que até então pareciam exageradas, que até então eu ouvia, mas a Lígia fica querendo controlar a vida do marido dela, porque ela fica o tempo todo olhando no celular, a cada 2 minutos ela está olhando no celular, a cada 2 minutos ela está ligando, mas tudo isso é inconsciente, tudo isso é involuntário, né? Então, infelizmente, ainda tem muito preconceito, né? E aí, quando eu comecei a abrir o meu problema, eu resolvi abrir e há pouco tempo atrás eu até abri isso no Instagram, né? Criei uns stories e falei, quer saber, eu vou falar e que se dane. Eu descobri que pessoas próximas de mim, inclusive a minha irmã tá aqui, né? Ela é uma amiga dela, e hoje é minha amiga também. Eu descobri que ela sofre de transtorno de ansiedade, o dela é muito grave, né? Inclusive, ela é paciente da Camila. E o dela é bem grave, assim, muito grave. Desde a infância ela tem isso. É o mesmo caso que o meu, desde a infância. Só que ela tinha muito problema em falar. E quando eu expus, ela veio falar comigo. Ela veio falar, eu também me sinto assim. E ela começou a falar, jogar um monte de coisa. Porque eu me sinto assim também, e que ninguém me entende, que é muito bom saber que não tô sozinha. E hoje eu consigo, hoje, depois da gente conversar bastante, ela está conseguindo amadurecer muito mais a ideia de conseguir de procurar ajuda, né? Acredito que logo mais ela vai procurar ajuda de um profissional que vai poder atender ela muito bem. Então a gente falar, colocar isso para fora é a melhor coisa que existe. Mas não é uma coisa fácil, porque a gente sabe que sempre vai ter aquele que vai olhar a caixinha, que vai olhar a caixinha. Isso aconteceu comigo, um amigo, a gente estava num lugar que tinha um monte de gente, eu fui tomar um remédio, falou, o que você está tomando? Eu falei, é um ansiolítico. Nossa, mas você toma isso e mimimi, aquelas coisas, sabe? Então, assim, a gente tem que se libertar disso, né? E não se importar com o que a pessoa está pensando. E o primeiro passo somos nós que temos que fazer. Então, se eu não fizer isso por mim mesma, ninguém vai fazer. Então, esse é o primeiro passo. Ninguém vai fazer. Então, eu tenho que procurar ajudar. Eu me sinto assim, assim, assim. Você pode até você vai chegar lá no médico, o médico vai falar, olha, não é, mas pelo menos você conseguiu se libertar daquilo. Às vezes você acha que você tem uma coisa, às vezes é outra, e enfim, aí é o médico que vai poder te ajudar, mas somos nós que temos que tomar o primeiro passo. Ninguém vai fazer isso por nós, isso é um ponto. É óbvio que o apoio da família, dos amigos, ele é muito importante, ele tem que existir, né? Tem que existir, mas se a gente não enxergar que nós estamos, que ninguém vai fazer isso por nós, infelizmente não vai adiantar, né? E é importante, assim, quem convive com uma pessoa ansiosa, é muito importante também, né, ter certos dedos, né, com essa pessoa. Não custa nada, né? Não custa nada você chegar em casa e avisar a pessoa, olha, fulano, cheguei, tô bem, pronto. A pessoa já sente um alívio, parece que já tirou um peso, sabe? Não custa nada, tem muito, e como a Camila colocou bem na descrição, né, da divulgação dela, que a ansiedade não é frescura. A ansiedade ela é uma doença como qualquer outra, e ela tem que ser encarada como uma doença, né? Então, da mesma forma que ninguém olha para uma pessoa com câncer e fala assim, nossa, para com isso, é frescura, levanta daí, não, faz tal coisa porque isso daí é frescura, ninguém faz isso. Então, a doença, o transtorno mental, as doenças mentais, elas têm que ser encaradas como uma doença, né? Então, a gente chegar numa pessoa que tem ansiedade
e falar para ela parar com aquilo, que aquilo é frescura, você está piorando a situação dela, ao invés de estar ajudando. Muitas vezes não falar nada é melhor do que você falar uma coisa dessa, né? Então, as pessoas elas não estão preparadas para lidar com isso, não estão, infelizmente, é uma realidade. As pessoas elas não estão prontas para estar lidando com isso. Próximo, Cá. Então, quem faz o diagnóstico, né? E quem faz o tratamento? Então, um diagnóstico ele é feito pelo psiquiatra, né? Então, você precisa procurar um médico psiquiatra, aí ele vai te fazer um monte de perguntas, e aí, a partir dessas perguntas, dos seus sintomas, do seu histórico, ele vai te dar um diagnóstico. Muitas vezes você pode chegar lá achando que você tem depressão, e não, às vezes você tem ansiedade, algum outro tipo de transtorno, mas é só um médico que vai poder te ajudar. E os tratamentos mais comuns que o psiquiatra te passa é medicamento, que o medicamento ele tem ainda existe um tabu muito grande em relação aos medicamentos, são medicamentos controlados, você não consegue lá na farmácia comprar, é uma mega burocracia você conseguir comprar um medicamento desse. Você praticamente tem que deixar lá o número da sua roupa, da sua calcinha, da sua cueca para conseguir comprar. Né? Então, são remédios controlados que dão muito certo. Comigo deu muito certo. O remédio foi um divisor de águas na minha vida. Antes do remédio, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Então, o remédio, ele traz, sim, muitos benefícios. É óbvio que cada organismo ele vai reagir de uma forma. Eu não tive nenhum problema com o remédio. É óbvio que se a gente pesquisar, estudar, vão ter pessoas que teve, mas a gente acredito que tem que tentar. E existem vários remédios, às vezes um dá certo com um, dá certo com o outro, né? Mas então o medicamento ele existe para isso, para ajudar a gente, né? A psicoterapia, né, com psicólogo ou até mesmo com médico psiquiatra. Então a terapia é muito importante a gente pôr para fora aquilo que a gente está sentindo, ainda mais para uma pessoa que ela consegue pegar tudo aquilo que você está falando e ela consegue fazer uma triagem daquilo. Né? E ela consegue te trazer um outro ponto de vista, uma outra visão daquilo. Aquilo ajuda demais. Assim, a terapia ela é importante, né? E tem alguns casos que são os dois tratamentos. Você faz terapia mais o acompanhamento médico, né? Alguns casos é só medicamento, outros casos é só terapia, que eu acredito que são casos mais leves, né? E a combinação dos dois tratamentos que é o mais comum. O próximo, Cá. Por favor. E existem várias formas, vários auxiliadores do tratamento, né? Então, o primeiro passo é você procurar ajuda médica do psiquiatra e fazer a terapia, mas existem outras coisas que ajudam a gente nesse processo. Comigo ajudou muito, muito, né? No caso, a meditação. A meditação, ela ajuda em tudo, né? Na verdade, a meditação, ela ajuda na sua concentração, que até todas as pessoas do mundo deveriam meditar, eu acredito, né? Então, a meditação, ela é uma técnica que todo mundo deveria fazer, né? Ouvir mantras, né? A Camila sabe que eu gosto bastante de ouvir mantras, isso ajuda bastante também, né? A terapia floral, a cromoterapia, a aromaterapia, essa parte eu vou deixar para a Camila falar, né? Porque é mais a parte dela, mas eu faço uso de floral há anos, né? Com a Camila. Ajuda demais, né? Nesse processo. A cromoterapia, né? Eu nunca fiz nunca usei a cromoterapia, mas eu acredito que ela também tem efeito terapêutico para uma pessoa ansiosa. A Camila vai falar isso melhor. Aromaterapia, isso a Camila me receitou, a essência de lavanda. Eu uso muito a essência de lavanda e, assim, ajudou muito no meu processo, muito. Hoje, se eu me sinto um pouco, porque, assim, depois de um tempo, a gente consegue identificar sinais do nosso corpo, né? Então, eu sei quando, porque, assim, o nosso corpo tá meio que no equilíbrio, né? A gente vive naquele equilíbrio. Quando eu me sinto ansiosa, quando eu vejo que alguma coisa começa a ficar de errado, isso começa a mudar. E a gente, depois de um tempo, tanto tempo convivendo com aquilo, você começa a perceber. Hoje, se eu começo a perceber que eu já não estou mais no meu equilíbrio, uma lavanda,
né? Uma essência de lavanda já me coloca de volta onde eu estava. Isso ajuda demais, demais mesmo. Antes, o que me colocava de volta onde eu estava era o Rivotril, né? O clonazepam. Graças a Deus eu não preciso mais dele hoje, mas tomei muito, muito Rivotril. E antes era isso que me trazia de volta para o meu estado, né? O meu estado de conforto, né? Mas hoje, quando eu sinto que eu estou saindo do estado de conforto, tem alguma coisa ali me dando um alerta e eu sei que não é nada, eu sei que são coisas que eu não tenho que me preocupar, a lavanda me ajuda muito a voltar para aquele estado, né? Ter um hobby, né? Isso é muito recomendado por terapeutas, tipo a jardinagem, leitura. Então, se você está lá, você está lá e de repente você saiu do seu estado normal, né? E você começou a ver que está rolando um desequilíbrio ali. Se você tem um hobby, você para o que você está fazendo, você para ali e vai fazer o que você gosta de fazer, né? Uma vez eu até vi um terapeuta falando, se você começa a se sentir ansioso, você pega um saco de feijão, abre e começa a contar quantos feijões tem ali. Aquilo vai mudar o foco do seu pensamento e aquilo vai fazer você voltar ao estado normal. Então, se você gosta de mexer com jardinagem, se você está lendo um livro, pega aquele livro, tenta focar em alguma coisa, fazer uma comida, cozinhar, qualquer coisa para te tirar daquele estado de atenção, de alerta que você está tendo ali porque o seu cérebro resolveu ter, né? Ter um animal de estimação, né, é uma das terapias, né? A gente sabe que é uma terapia para várias coisas. Então, você ter um bichinho, ter com quem se preocupar, aquilo também te desvia a atenção, né, da ansiedade. Fazer exercício físico. O exercício físico, ele libera um monte de hormônios maravilhosos. E isso tudo também vai te trazer sensação de felicidade, sensação né, de que você está bem. Então, a chance de você sair daquele equilíbrio, ela é menor. E você ter autocuidado, você ter você cuidar de você mesmo, né? Você tirar um tempo para cuidar, para fazer aquela, né, para arrumar o cabelo, para fazer a sua unha. Esse tipo de coisa também tira um pouco você do foco, né? E coloca, na verdade, tira a ansiedade, né, do foco e coloca você como centro do seu problema, né? No centro do seu cuidado naquele momento. Então, você cuidar de você mesma, isso traz muitos benefícios, né? Então, eu só vou finalizar, e aí, Cássia, aí eu finalizando no próximo slide, se você quiser falar um pouquinho sobre, né, as terapias integrativas, seria legal. E aí, né, trazer duas frases, né, que você é muito mais do que um diagnóstico. Então, lembrando, então essa frase ela é muito, muito legal, muito importante. Por quê? Porque a ansiedade ela não resume quem você é. Você não é aquilo você não é aquele número, aquele CID-10 que estão te falando. Não, aquilo ali é simplesmente uma parte de você, do que você vive. Então, é importante de ressaltar que, assim, que a gente é muito mais. A ansiedade, ela não define quem você é. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente para a gente conseguir estar para a gente estar conseguindo passar por ela, conviver com ela, né? E que você não está sozinho. Tipo, tem muitas, milhares de pessoas, milhões, como a gente viu no slide, né? Agora há pouco. Milhões de pessoas, né, passando pela mesma situação que você. Então, se a gente procurar ajuda, se a gente resolver falar, com certeza a gente vai achar ajuda, porque só quem passa por isso, quem sente a ansiedade crônica da forma como ela vem às vezes, sabe o que eu estou falando. Quem nunca passou por isso é difícil, né? Difícil conseguir entender, imaginar como é que isso tudo funciona, mas é verdade. Como que é difícil a gente conseguir explicar essa sensação. Mas é uma sensação, como eu falei, ela vai desde um frio na barriga para um taquicardia, para uma sensação de que eu vou morrer, né? Então, é isso. E assim, a pessoa não está sozinha. Então, com certeza, se você procurar ajuda, com certeza você vai encontrar várias pessoas passando pelo mesmo problema que você. Recentemente, no começo, mais ou menos, da pandemia, quando eu descobri que várias pessoas que próximas de mim tinham esse problema, eu criei um grupo de WhatsApp e que de vez em quando a gente faz algumas trocas lá nesse grupo.
E eu ia colocar o número do meu WhatsApp nesse slide, mas eu esqueci. Então, quem tá aí que é próximo de mim, Giovana, minha mãe, ou minha irmã, coloquem no chat, por favor, o número do meu celular, porque se alguém quiser conversar, ou enfim, entrar no grupo, ou qualquer coisa que precisar de ajuda, né? Foi como eu falei, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas que precisar de um horizonte. Então, o número do meu celular está aí para qualquer pessoa, né? Porque eu consegui já orientar algumas pessoas a procurar ajuda e deu certo. Então, eu acredito que vai continuar dando. Então, acho que essa primeira parte é isso. Muito bom, Li. Ó, nós já contextualizamos tudo. Então, só para falar para vocês, dar uma complementada no que a Li falou, lembrando que ela é bióloga, eu sou terapeuta, então não somos psicólogas, então a gente está trazendo aqui a pontinha do iceberg. Depois é legal procurar alguém, né, que trabalhe excessivamente, né, com isso. Hoje a gente tem profissionais que trabalham exclusivamente com os transtornos de ansiedade. Então, os psiquiatras, próprios psicólogos. O que é interessante a gente lembrar? A ansiedade, ela começa com uma hiperatividade, com uma agitação. Muitas vezes também a gente sabe que pode sim passar de geração para geração. Então, é muito comum o filho ter, a mãe ter, e a gente encontra alguém da família que também tem. Então, para chegar num CID, é algo, como a Lígia falou, exagerado. Uma das coisas que a gente pode ajudar e pode fazer é incluir as terapias naturais. Na realidade, viu, Li, é muito comum, antes da pessoa procurar o psiquiatra, procurar algo natural antes. E aí que eu falo, então a gente tem aqui a Malu, que é terapeuta integrativa também, a Celina, a Andrea. Então, uma coisa que é interessante dizer é que nós também, quando a gente chega com alguém que tem o transtorno e que a gente percebe que está exacerbado, é nosso papel encaminhar para um psiquiatra, encaminhar para alguém para fazer o acompanhamento também. A terapia integrativa, a terapia natural veio integrar o que a medicina tem para trazer, que com sabedoria é algo muito bom. Sem sabedoria e exagero é ruim. O que acontece é, a gente tem a terapia floral, que a base dela são as flores, a aromaterapia com os óleos essenciais, a cromo com o uso das cores. A gente tem um recurso bem legal, Malusa pode falar muito disso, a musicoterapia, que também é um recurso, ali falou dos mantras. Então, cabe a cada um, quando se vê, até ali já falando, né? Quando você se vê assim, você buscar qual a técnica que vai te pôr no eixo. Então, ela falou do psiquiatra, né? De contar os feijões em tudo. Pode ser. Ou, às vezes, cuidar das plantas. Ou, às vezes, que nem a Andréia, que é artesã, fazer as bonecas. A Malu, que tocar. Então, qual que é a sua válvula de escape? Mas tudo isso tem um ponto de início. A gente, na terapia integrativa, a gente busca a causa. O que gerou esse transtorno? Ele veio do nada? Ele veio de graça? Opa! Ele veio de nada, ele veio de graça. O que aconteceu? E a partir desse momento a gente traz o gatilho e inicia o processo de cura. O que acontece é que muitas pessoas hoje, ainda hoje, gente, tem vergonha de pedir ajuda. Tem vergonha de assumir. Porque é julgado, sofre bullying, é rejeitado, ninguém entende. Então, por isso que eu trouxe ali que ela vive e ela assumiu isso. Então, é engraçado, eu faço um contraponto, viu, Li? Que nem quem é homossexual e se assume. É libertador, porque aí as pessoas param de julgar. E aí a gente tem também o uso errado da ansiedade. Então, é ansioso. Não, é hiperativo. Ansioso já começa a ser um grau patológico. E aí tem várias questões. Então, tem várias. Quando a Ali falou dos CIDs, é que toda doença psíquica tem um número. Então, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um CID. Dentre dela tem o TOC, tem o TDAH, que é das crianças, os déficits de atenção, tem a fobia social, tem a síndrome do pânico. Então, tem várias outras aí que também são CID e que também são transtornos que muitas vezes estão interligados. Então, por isso, buscar ajuda é algo fundamental e tirar que isso é loucura, que é frescura e vamos lá.
Então, eu vou pedir para a Li, para ela contar um pouquinho da história dela aqui para gente, Li. Como é que foi isso? Quando que você se viu assim, pela primeira vez ansiosa? Foi na fase de jovem, criança? Conta pra gente. Tá ouvindo certinho? Sim. Então, no meu caso, o meu transtorno de ansiedade, ele é caracterizado como um transtorno de ansiedade pós-traumático, né? Então, quando eu era criança, quando tudo começou, né? Como a Camila falou, existe um gatilho, né? Tudo tem um gatilho. E no meu caso, o gatilho foi quando a minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui nessa live, elas podem confirmar isso tudo que eu vou falar, né? Quando eu tinha mais ou menos, eu acho que eram uns 10 anos, né? Minha mãe acha que é isso mesmo, uns 10 anos, até menos, eu acho, de idade. A minha mãe tinha um Fusca. E esse Fusca deu problema. Minha mãe levou esse Fusca num mecânico ali perto de casa. Me levou de manhã, chegou à tarde, vamos lá buscar o Fusca porque ficou pronto. Quando a gente foi, né, até lá, eu lembro que a gente foi a pé, né? Porque assim, esse tipo de memória, a gente tem sempre memórias boas da infância, que são coisas que a gente nunca vai esquecer, mas ao mesmo tempo a gente tem os traumas, a gente também nunca esquece. Então eu tinha menos de 10 anos e eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu falando aqui para vocês, eu estou visualizando isso na minha mente, porque foi ali onde tudo começou. Então a gente foi buscar o carro que estava lá arrumando, né? E eu lembro que era uma rua que tinha muita gente, era férias, né? Então a criançada tava todo mundo brincando na rua. E quando eu cheguei lá, a gente chegou lá, a minha mãe, o Fusca estava parado na calçada ali, na frente do mecânico, e a minha mãe ficou na porta da mecânica conversando com o mecânico, e aí nisso ela me colocou no banco de trás do Fusca e lá eu fiquei esperando. E dali a pouco, eu lembro perfeitamente, chegaram duas pessoas, eu acredito que eram duas pessoas, dois homens, né? E esses dois homens, eles entraram, um deles estava armado, eu lembro da arma até hoje, e ele entrou na garagem, né, que era uma garagem aberta, ele entrou na garagem com a arma, e eu era criança, não estava entendendo nada, eu lembro até hoje que eu achei na época, eu achei que era um amigo do mecânico que estava ali fazendo alguma brincadeira. E aí, quando eu vi que realmente não era uma brincadeira, foi quando a minha mãe começou a gritar desesperada, porque um deles entrou dentro do carro e ia me levar junto. Ele não estava vendo que eu estava ali, ele nem viu que eu estava ali. E aí a minha mãe entrou desesperada pelo vidro do carro, me arrancou de lá pela cabeça de qualquer jeito, porque se ela não tivesse feito isso, ele já tinha ligado o carro, ele já ia me levar junto. E aí isso foi o gatilho de tudo. Eu tinha 8 anos de idade, né? Naquele momento, a gente acha que não entendeu nada. Mas depois a gente vê que o nosso cérebro processou tudo aquilo e que realmente a gente entendeu, né? Da pior forma possível. Então, aquele momento em que eu vivi mudou completamente a minha vida, pro resto da minha vida, né? E aí, logo um pouco depois, né? Eu tinha 8 anos, com 10, 11 anos, eu comecei a desenvolver alguns sintomas. Então, eu lembro que eu chegava em casa da escola, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, o telefone, e eu tinha que ligar para os meus avós e para o meu pai, né? Que naquela época meu pai tinha o celular, já o tijolão lá, ele já tinha celular, e eu tinha que ligar e eu tinha que conseguir falar com eles. Se eu não conseguia falar com eles, acabou minha vida ali. Então, tipo, eu já achava que meu pai tinha morrido, tinha sido sequestrado, que eu nunca mais ia ver meu pai. E se eu não conseguia falar com os meus avós, eu achava a mesma coisa, que meu avô, minha avó, tinham morrido, tinha acontecido alguma coisa. Então eu já começava a imaginar aquele monte de coisa na minha cabeça e aí aos poucos aquilo foi se tornando eu começava a sentir os sintomas físicos, né? E assim foi. Aí minha mãe percebeu que eu não estava normal, né? Alguma coisa estava acontecendo de errado comigo. Quando uma vez os meus avós, eu morava com eles na época, foram pro médico e demoraram muito para voltar. E eu comecei a sair de 5 em 5 minutos na rua para ver se eles estavam subindo a rua. E eles não subiam, e aí eu comecei a ter crise de choro, coisas que eu não fazia antes. E aí começou ali.
né? Ali começou tudo. E ali naquele momento, minha mãe falou, não, tem uma coisa de errado com ela, me levou no psicólogo. Enfim, mas aí é aquela coisa, a gente sempre acha que tá melhor e não continua o tratamento. E foi assim. Aí a minha vida toda. Aí eu lembro quando eu era adolescente, né? A gente arrumou um namorado, né? Pela primeira vez. E eu lembro que eu eu ia na casa dele todo domingo e quando eu chegava em casa, os pais dele me levavam para minha casa. O que eu fazia? Eu contava no relógio, tipo, eu sabia que o tempo que durava da minha casa até a casa deles era 15 minutos, por exemplo. Então eu contava milimetricamente ali no relógio, 15 minutos. Se desse 15 minutos, eu pegava o telefone e ligava e tocava, alguém tinha que atender. Quando eu atendia, eu desligava. Por quê? Porque eu queria, primeiro, porque eu precisava saber se alguém tinha, se eles tinham chego em casa, porque na minha mente, nesse trajeto, eles iam ser sequestrados, eles iam morrer e eu nunca mais ia ver eles, né? Então, só que assim, eu lembro que a mãe, né, a mãe dele falava assim pra mim, é você que liga aqui todo domingo? Eu falava, não, imagina você acha que eu vou ligar aí todo dia, todo domingo para saber? Imagina, a gente não admite que a gente faz essas coisas, e eu fazia. E aí, naquele momento, parecia ser uma coisa tão boba, sabe? Uma coisa tão inocente. E aí, continuou. Fui ficando mais velha e essas coisas foram só piorando, piorando muito. Piorando muito a ponto de que quando eu resolvi procurar ajuda, foi porque, assim, eu sempre tive problema porque, assim, como o meu trauma, aconteceu quando eu era criança, por conta de um quase sequestro, de um assalto e tal, então eu tinha muito essa coisa do sumiço da pessoa, de eu nunca mais ver a pessoa na minha vida, né? Então eu tinha essa coisa, tipo, meu Deus, eu nunca mais vou ver meu marido, eu nunca mais vou ver a minha mãe, tipo, a minha mãe saiu, será que ela vai voltar? Será que alguém vai assaltar ela? Então é todas as vezes, era sempre assim. A minha mãe trabalhava, né? Ela trabalhava à noite, então para mim aquilo era uma tortura. Minha mãe saía à noite para trabalhar, eu não dormia, eu não conseguia fazer nada enquanto ela não voltava. A minha irmã, então, coitada, eu infernizei a vida dela, porque se a minha irmã saía de casa e ela não atendia o celular, ela não respondia a mensagem, eu já achava que a minha irmã tinha morrido. E aí, desses achismos, isso começou a virar sintomas físicos. Eu cheguei a vomitar, eu cheguei a ter diarreia, eu cheguei a ter taquicardia, falta de ar, dor no peito. Todos os sintomas que a gente descreveu ali nos slides no começo, eu tive tudo isso, todos. E eles só vão piorando. Infelizmente, é a realidade, eles só pioram. Enquanto você não consegue enxergar que aquilo é realmente um problema, aquilo só piora. E quando realmente piorou mesmo, que o negócio foi, tipo, degringolou mesmo, que eu falei, não aguento mais, eu preciso procurar ajuda, foi porque depois do meu casamento, uns 3 anos depois, 2 anos depois, meu marido teve um problema sério na família dele. E um ponto que eu li isso em alguns lugares, e é verdade, a pessoa que ela é ansiosa, ela absorve muito o problema dos outros. Então, tipo, assim, o problema era com um parente dele, com uma pessoa que eu não conhecia, eu nunca nem tinha visto na vida, que gerou, né, um transtorno para ele. Quando a gente casa, os problemas são compartilhados, lógico, mas eu peguei aquilo para mim de uma forma que as pessoas não devem pegar, né? Então, e eu só fui descobrir isso na terapia, né? Quando eu comecei a fazer terapia, que eu descobri que o gatilho que piorou muito a minha situação foi esse. Né? Então aí você absorve aquele problema, que não é seu, mas né, você tem que estar ali junto, mas não é seu aquele problema. E aí a minha ansiedade virou crises de pânico muito sérias, que estavam afetando a minha vida, assim, meu relacionamento, meu casamento, tudo. Eu chegava ao ponto de chegar em casa e sem motivo nenhum, eu agachava no canto e começava a chorar descontroladamente até alguém chegar aqui e me acudir. Eu lembro de um dia que eu estava no metrô e eu enfiei na cabeça que o meu marido não tinha levado o celular dele para o trabalho. E aí eu já comecei. Ele não levou o celular dele para o trabalho e aí ele vai morrer no meio do caminho e eu não vou ficar sabendo que ele morreu. E aí ele vai sumir e eu não vou conseguir mais falar com ele nunca mais. Esse lance do nunca mais era muito forte para mim. Muito mesmo. Né? E aí eu lembro que eu saí do metrô
morrendo, assim, praticamente tendo um ataque cardíaco. E liguei para ele e falei, você tá com o celular? E ele falou, não, tá tudo bem. Entendeu? E eu cheguei a um ponto de quase ligar para a polícia atrás dele. Imagina se eu fizesse isso. O transtorno que ia ser. Hoje eu conto isso, eu acho absurdo, mas naquele momento era o que eu queria fazer. Ele estava num lugar que eu não conheço. O desconhecido, para quem é ansioso, é um problema muito grande, né? Porque, assim, a rotina, ela é importante para quem tem ansiedade, a pontualidade, ela é importante para quem tem ansiedade. E quando você quebra, né, essas coisas, isso é muito ruim. Porque quando você quebra aquela rotina, você quebra aquele caminho. Por exemplo, se ele voltava sempre pelo mesmo caminho, eu ficava tranquila. Se ele me falava, hoje eu vou voltar por um caminho novo para não pegar o rodízio, acabou para mim. Acabou, eu já imaginava 1000 coisas. E teve uma vez que isso aconteceu, ele voltou por um outro caminho e eu fiquei atormentada. Eu liguei para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, cheguei a ligar para os meus sogros e quase eu estava ligando para a polícia. De verdade, tipo, é uma coisa irracional, uma coisa incontrolável. E eu só realmente voltei ao meu estado normal quando ele realmente chegou em casa. Aí foi que eu voltei. E aí tem a questão da vergonha, né? A vergonha é muito forte. Aí você fala, por que eu fiz tudo isso? Porque quando você volta a si, você volta para o seu estado normal, aí vem a vergonha. Aí você fala, meu Deus, tipo, eu liguei para fulano, eu liguei para ciclano, olha o que eu fiz, sabe? Mas naquele momento era o que parecia ser certo. E aí vem a vergonha, aí você não quer mais falar sobre aquilo, acabou. Você não quer mais falar sobre aquilo, você quer que aquilo acabe. Até que vem a próxima situação, a próxima crise, e é um ciclo sem fim. Tipo, é um ciclo sem fim. Eu não estava mais aguentando viver dessa forma. Eu estava atrapalhando meu casamento, a minha vida, meu relacionamento com a minha família, eu estava deixando todo mundo louco, né? E foi bem isso que aconteceu. E aí eu falei, acabou, não aguento mais. Eu passei quase 20, eu acho que eu procurei, eu já tenho 32 anos, eu acho que eu procurei o psiquiatra, eu devia ter uns 28, 29 anos. Foi quando eu passei quase 30 anos da minha vida sendo desse jeito. E aí eu falei, parou, acabou, eu não quero mais. E aí foi aí que eu resolvi pôr para fora. Aí cheguei nele, a escolha do médico ela é muito importante, né? Do médico ou do terapeuta integrativo, de quem quer que seja. O meu primeiro psiquiatra, eu odiei ele. Eu cheguei lá, ele nem olhou na minha cara. Então, já descartei. Então, a gente tem que ter... Para a gente falar uma coisa dessa, a gente conseguir abrir o nosso coração para uma pessoa que a gente não conhece, o santo tem que ali bater, né? Então, o meu primeiro psiquiatra foi muito ruim a experiência, mas o segundo foi... Eu sou grata, muito, muito grata ao Dr. Leonardo até hoje, porque ele foi um anjo, assim, que abriu as portas da esperança mesmo para mim. Porque até então eu já achava que eu já não tinha mais jeito, que eu ia viver desse jeito para sempre, e eu que lute contra isso. Era meio que isso. Eu achava que realmente eu não achava que tinha jeito. E aí ele realmente me ajudou muito. Eu acho que já faz mais de 3 anos que eu me consulto com ele. E o tratamento foi o quê? Foi o remédio, né? O remédio diário. E existe o Rivotril, né? Que é aquele calmante que quando você tem lá suas crises, você toma e ele traz você para o eixo de volta, né? Então, ele me ajudou, assim, muito, muito, assim. E foi como eu falei antes, o remédio, no meu caso, ele foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa, né? Antes de tomar o remédio e hoje eu sou outra. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando sobre isso. Hoje eu consigo falar sobre isso porque mudou a minha vida. A terapia ajudou muito e a meditação, todas as terapias que a Camila me ajudam muito. Hoje eu já estou na fase de desmame do remédio, né? Que a gente começa com uma dose muito pequenininha para o corpo acostumar. Eu cheguei a tomar 125 miligramas, que é uma quantidade relativamente alta, e hoje eu já voltei para o 25 miligramas, que é a dosagem mínima, né? Que é a do desmame, porque são remédios fortes, eles mexem muito com o nosso organismo, então a gente não pode parar de tomar ele de um dia para o outro. Esses tratamentos você tem que se comprometer a tomar, né? Você tem que se comprometer a tomar ele direitinho, fazer o desmame direitinho, porque se você parar de tomar ele hoje,
eu vou ter crise de abstinência, né? Isso acontece, né? Então tem que ser com acompanhamento. E vou ter um acompanhamento mais da vida. E se eu precisar voltar a tomar o remédio, eu vou voltar. Porque o que a gente procura é qualidade de vida. E o remédio me trouxe qualidade de vida. Né? Me trouxe muita qualidade de vida. Eu tenho uma prima, nem sei se ela tá aqui, a Giovana, ela tem 15 anos, ela é bem novinha. E ela sofre de transtorno de ansiedade. E eu lembro que ela estava querendo começar a tomar o remédio, e ela veio me perguntar, eu tô com tanto medo de tomar o remédio. É óbvio, traz um medo, porque é um remédio que mexe com a sua, né, com o seu cognitivo mesmo. Aí eu falei, tá, tenta, se você vê que você vai se sentir mal, você para de tomar. Hoje, ela me falou, se eu tiver que viver a vida toda tomando remédio para ter uma qualidade de vida, eu vou tomar. Né? Eu vou tomar e é isso. A ansiedade, ela é isso. A gente aprende a conviver com ela, mas ela nunca vai deixar, ela vai estar sempre aqui. Sempre vai ter aqui a nuvenzinha dela aqui, mas a gente aprende a viver, conviver bem com ela. Né? Então, esse é o principal recado que eu quis trazer nesse convite que a Camila fez para mim, que é que é aprender a conviver com a ansiedade, aprender a lidar com ela, né? Que não é impossível lidar com a ansiedade, que a ansiedade não é frescura, que ela é uma doença e ela tem que ser encarada como uma doença. Então, se você se sente assim, tem milhões de pessoas se sentindo assim também. Então, sempre vai ter alguém para te ajudar. Se você convive, se você tem alguém perto de você que vive, né, que tem esse problema, então aprenda a tentar lidar com esse problema da pessoa da melhor forma possível, porque às vezes uma palavra que você fala errado, aquilo pode acabar com a pessoa ali. Então não é frescura. Então a ansiedade, ela é real, como eu mostrei no slide, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, então todo mundo conhece alguém que tem ansiedade, eu tenho certeza. Então e oferecer ajuda, né? Sempre estar estendendo uma mão. Né? Porque ela existe e ela tá aí, infelizmente é isso, é meio que é uma doença que ela vai existir sempre, ainda mais da forma como a gente vive, né? Então a tendência é sempre aumentar esses números, né? Os psiquiatras, eu acredito que vão ter bastante tempo aí de emprego, porque infelizmente esse tipo de transtorno ele veio e ele vai ficar. Então, cabe a gente aprender a lidar, né? A trabalhar com ele. E acredito que é isso. Camila, quer complementar com alguma coisa? Então, eu vou falar uma coisa, gratidão, viu, Li, pela entrega, pelo relato. Ali já abriu aqui a porta do coração dela, né? Ela contou a história dela. E eu sei, viu, Li, que hoje é fácil, mas na época não. E abrir assim, né, de coração aberto para poder ajudar outras pessoas é fantástico, porque esse vídeo vai para o YouTube depois, né? Com a autorização da Lígia, ela vendo, então vai dissipar. O que é interessante a gente pensar? Olha o que a Lígia falou, ela trouxe um caso que você olhando, você fala, nossa, que exagero. Ela acha que o marido, por esquecer o celular, ia ser sequestrado, ligou para todo mundo. Não. Para ela, aquilo é real na cabeça. Aquilo está acontecendo. E olha a importância, eu vou puxar o saco, viu, Li? Da mamãe, da irmãzinha, do cunhado, terem paciência e tolerância com ela. Porque também não é fácil. Então, assim, vocês imaginam o outro lado? Imagina a Lilian, tadinha, mais nova, saindo, a irmã ligando, e se ela não atende o celular, porque, sei lá, o celular tá lá parado. Então, assim, você como familiar, ou quando tem alguém, ou as terapeutas que estão aqui, quando tem algum paciente assim, precisa tomar cuidado, porque tem um contraponto, né, Li? Que a Lígia não falou, mas que em crises muito altas, a taxa dos ansiosos cometerem suicídio é muito alta. Então, assim, você terapeuta, tá? Tem terapeuta que nem eu fui fazer psicanálise, gente, para poder entender a mente humana de tão complexa que é. Então, paciente seu tá tomando Rivotril, tá tomando um monte de remédios, e de repente ele quer falar com você. E ele não é um paciente comum, tá? Que te manda mensagem, ok? Não, ele te manda 20 mensagens. E ele te liga. Se você não está ali, você vai precisar tomar cuidado com ele.
Então, ali trouxe uma questão bem interessante, eu trago aqui o complemento, que é a importância da família, dos amigos, do companheiro dela, da irmã, da mãe, compreenderem isso como uma doença e como uma fase da Lígia também. Da mesma forma, a gente tem gripe, resfriado, a Lígia falou bastante do câncer, tem N coisas, tem a depressão também, né, que é o contraponto. Então, tem várias coisas, mas a gente entendendo e aceitando que é uma doença, fica muito, muito mais fácil de curar. E aí a Lígia não é mais a Tag, não é mais ansiosa, ela é a Lígia, que convive com a depressão, com a ansiedade, no caso da Lígia, com toque, com várias outras patologias. Então, Li, eu queria que você falasse agora nas nossas palavras finais, que a gente vai abrir agora para as perguntas depois de agora, eu queria que você falasse, sem puxar o saco, finge que eles não estão aqui, tá? Mas para que você fale a importância que a família, que o seu companheiro, que os seus amigos, a gente tem aqui a Gi, que trabalha com a gente. Então, a importância deles para você quando você estava nesses momentos. Pode abrir o áudio. A família, os amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são fundamentais nesse processo, né? Lembrando que, como eu falei, nós, né, que a gente que está sofrendo com isso, nós somos a primeira pessoa que precisa aceitar e pedir ajuda. E as pessoas que estão em volta, elas precisam conseguir identificar, né, e ajudar a identificar, né, esse problema. Muitas vezes a gente tem tanta vergonha de estar falando com aquilo, mas aí o nosso familiar está vendo que tem alguma coisa de errado, então estender a mão e falar, olha, você está se sentindo assim, assado, vamos procurar ajuda, eu vou com você, né? Você não está sozinho. E nunca usar palavras tipo, isso é frescura, vai passar, isso tudo piora e muito a situação. Então, e também uma coisa que eu acho importante falar é em relação às nossas atitudes. Por quê? Porque aquelas duas pessoas que há não sei quantos anos atrás levaram o Fusca da minha mãe, mudaram a minha vida para sempre. Para sempre. Então, muitas vezes e assim, óbvio, não sei quem são, nunca vou saber quem são. Mas a atitude deles, né, o erro deles mudou a minha vida. Então, isso mostra, assim, que o quanto as nossas atitudes, elas têm que ser sempre pensadas, né, porque isso pode realmente mudar a vida das pessoas de uma forma realmente negativa. Às vezes muito positiva, às vezes negativa. Então, tudo que a gente faz, assim, a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer, porque isso realmente muda a vida das pessoas. E no meu caso, como mudou e foi para uma coisa ruim, infelizmente, e eu tô aqui, né? Tô aqui convivendo com ansiedade, minha mãe, minha irmã sempre me apoiaram muito, meu marido também, mas quem tem que fazer isso por nós somos nós mesmos, nós somos as primeiras pessoas que temos que falar, eu tenho um problema, eu quero procurar ajuda porque eu não quero mais viver dessa forma, né? E se não acontecer isso, a pessoa que está do seu lado vai estender a mão e vai falar, vamos lá procurar ajuda, eu vou te ajudar. Então, a família é essencial. Os amigos, né? A Fabiana está aqui, né? A Fabiana foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Eu lembro, foi ela, né? Uma pessoa que está comigo a vida, quase uma vida inteira, né, Fabi? E ela foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, né? Então, os amigos também são essenciais, né? Eles também trazem muito apoio nessa hora, né? Então é isso. Eu acredito que é isso. E agora acho que a gente vai para as perguntas, mas antes de mais nada eu queria agradecer muito, muito, né, a Camila pela oportunidade. Sou muito grata por poder estar falando sobre isso, né? Para mim é uma superação muito grande poder estar falando sobre isso. E todas as pessoas que tiveram paciência e me ouviram falar, né? Igual uma matraca. E acho que é isso, Cá. Gratidão, Li. Bom, então eu vou começar esse jogo de perguntas nossas. Só para finalizar o que a Li falou, é muito importante a gente lembrar que essas pessoas que têm o diagnóstico de transtorno mesmo de ansiedade já sofreram muita rejeição, muito preconceito, já ouviram muitas coisas. Então, e é muito comum, né? A Ali não falou isso, né? Mas quando ela percebeu e quando as crises ficaram frequentes, talvez é muito comum ali perceber quem é amigo e quem não é, né?
Porque quem que é o amigo que você pode falar que você tá sofrendo e vai te ouvir? E quem é aquele que você vai falar, tá sofrendo e foge? Então, prestar bastante atenção nisso. É uma coisa que requer muita atenção e é uma coisa que a pessoa que se diz ansiosa com diagnóstico, e é realmente, ela traz na bagagem rejeição, preconceito, bullying, um monte de coisas. Então, acolher, acalentar é algo fundamental. Até ali trouxe a questão dela chorando e tudo, até alguém acudir. Quando ela percebe, ela já volta no eixo. E aí vem a catarse, né? Aí vem a vergonha. Porque você fala, nossa, que criança que eu fui, que eu fiz isso. Não, mas é aquela coisa da luta e fuga, né? Da mesma forma, a dona Janice, que tá aqui, na hora ela puxou você do carro pela cabeça. Não quero saber. Se você viesse sem uma mão, sua mãe ia puxar você, porque você tinha que vir. Então, isso é importante, a gente entender que o nosso próprio cérebro tem esses instintos de luta e fuga. Ele consegue fazer isso. E tem um mecanismo, viu, Li, que chama recalque, que foi estudado por Freud, que você nega aquilo para sobreviver. Então, por muito tempo, talvez ali lembrou, mas não lembrou daquilo. E, de repente, quando ela se abre para a cura, aquilo vem para ser ressignificado. Então, no meu ponto de vista, pensando na parte espiritual, tem sempre um porquê da gente ter as doenças crônicas, as doenças mais severas, e ali tá ressignificando isso agora, abrindo a vida dela para auxiliar outras pessoas com o grupo de apoio e passando adiante. Então, isso, viu, Li? Parabéns mesmo. É um super sinal de ressignificação e cura do processo. Você poder abrir, assim, a vida como um livro e, assim, do jeito que foi, emocionando, assim, todo mundo, né? E a gente segue junto. Então, super gratidão pelo aceite, tá bom? Então, eu vou abrir para as perguntas, Li. Eu vou ler, vou deixar você falar, eu complemento, porque tem perguntas meio técnicas que a gente vai responder junto. Bom, a primeira pergunta é da mamãe, da Janice, falando: a ansiedade tem grau de intensidade? Pavor de falar em público, ansiedade ou timidez, Li? O que você acha? O que você viu sobre isso? Então, eu não tenho capacidade técnica para falar disso, porque, como eu falei, eu sou bióloga e não consigo responder, mas eu acredito que sim, existe uma diferença entre timidez e ansiedade, porque a timidez é um traço de personalidade, né, que você tem, você trava ali naquela hora e não consegue falar em público. Eu acredito que para ser uma ansiedade, para você diagnosticar como ansiedade, eu acredito que tem que vir outras coisas associadas ali, né? Então, eu acho que um psiquiatra, um psicólogo, ele vai conseguir separar certinho, né, as duas, o que é timidez e o que é ansiedade, né? Porque às vezes a timidez, às vezes, ela pode ser tanta que às vezes precisa até de fazer uma terapia, né, para poder, para que a pessoa consiga se desenvolver, né? Existem técnicas e tal. Mas eu acredito que um profissional vai conseguir, sim, dividir os dois. Em relação ao grau de ansiedade, sim, tem... Que nem hoje, eu sinto ansiedade, né? Não ansiedade, a ansiedade da hiperatividade, mas a ansiedade crônica mesmo, eu ainda sinto. Mas, assim, eu acredito que seja num grau muito menor do que eu sentia 3 anos atrás, né? Então, eu acredito que a gente consegue medir, sim, mas aí também acredito que é só um profissional da área para poder falar isso de uma forma melhor. Deixa eu tentar responder aqui com o meu conhecimento aqui, Janice. A ansiedade, o que acontece? Ela já começa a virar um CID, então ela já começa a virar uma doença. Ela começa com a agitação e com a hiperatividade. Um dos traços clássicos que mostra é você ficar batendo os pés no chão, mexendo no cabelo, roendo as unhas, cutucando. Então, isso já traz um pouco de ansiedade. Tem gente que começa a arrancar os fios do cabelo, da sobrancelha, bater na mesa, morder as canetas, as coisas. Isso mostra uma fase e já mostra um começo. O que acontece? O pavor de falar em público, a timidez é como a Ali falou, é um traço de personalidade. Então, eu sou tímida. Beleza. Não sou, né? Mas eu sou tímida. Então, assim, eu vou ser um pouco envergonhada para tais coisas. Quando a gente entra na ansiedade, entra na fobia, Janice. Então, não é tímida. A pessoa vai no banheiro 10 vezes, começa a tremer,
fica palpitando, o coração, as borboletas, fica travado. Então, a pessoa que é tímida, ela fica quieta e ela consegue vencer isso. Quem já tem um transtorno de ansiedade já vai para a fobia social. Se aquilo não é percebido, ela tem a tendência a nunca conseguir fazer aquilo. Porque ela precisa muito de ajuda, é algo que trava. Então, é um medo paralisante. Então, acaba intensificando. Então, aqui a gente não tem ainda no Brasil, espero que tenha, e isso faz parte do meu trabalho, a gente trabalhar a prevenção e a profilaxia. Você viu que você já está ansioso, que já está fazendo alguma coisa, poxa, já começa a tomar um chazinho, tenta ver o pôr do sol, natureza, para que isso não intensifique e vire algo que aí vai precisar de todo o acompanhamento e vai precisar muitas vezes do remédio. Então, basicamente, é isso, complementando aqui a resposta para a Janice. Li. Vamos para a próxima pergunta. Peraí. São perguntas técnicas, a gente vai tentar ir respondendo assim, né? A Giovana. A ansiedade é algo desenvolvido ao longo do tempo ou já nascemos assim? E aí, Li, o que você poderia dizer sobre essa pergunta da Gi? Eu acredito que, usando o meu caso como exemplo, eu não nasci assim. Pode ser que eu tenha nascido com uma predisposição a desenvolver esse transtorno, né? E aí veio toda aquela situação que aconteceu comigo quando eu era criança, e foi o gatilho para a doença vir e falar, cheguei, tô aqui que eu vou ficar, né? Então eu acredito que o que eu falei, não tenho condição técnica de responder isso, mas eu acho que algumas pessoas, elas podem ter predisposição a ter a doença e que só está esperando ali o gatilho vir para ela desenvolver. Então, eu acredito que seja isso. No meu caso, aconteceu, eu era muito criança, mas pode ser que uma pessoa adulta comece a desenvolver agora, né? Então, eu acho que ela desenvolve ao decorrer da vida, mas tem pessoas que têm mais predisposição e outras menos. Mas aí teria que ter um especialista mesmo para responder. O que eu posso dizer hoje, para complementar o que a Ali falou, é que se a gente pensa, tem alguns tipos de estudo que já trazem que a ansiedade passa de geração para geração. Então, para você saber, que nem a Ali falou, dos fatores predisponentes, teria que ver na história da sua família, por exemplo, Li, se alguém já é ansioso. E lembrar que os avós, tataravós, não tinham essa coisa de psiquiatra. Então, já era e não se percebia. Então, se você perceber alguns sinais, sim. Agora, existem gatilhos, que são os eventos traumáticos. Esses eventos vão gerar toda memória e todo recurso de proteção do nosso cérebro. A partir daí, isso leva a essas respostas, que a Lígia já correlacionou até hoje, ela falando, ela correlacionou rápido, mas nem sempre a gente consegue. Por isso que a ajuda de um analista, o psiquiatra, alguém que te ajude. Eu nem digo tanto do psiquiatra, porque o psiquiatra ele é aquele que vai te acompanhar mensalmente, às vezes, quinzenalmente, às vezes. Ele vai passar os remédios, mas normalmente o terapeuta ou o psicólogo que vai te acompanhar frequentemente e vai trazer para você a análise. Mas na questão da mente e na questão do campo epigenético, morfogenético, em que envolve os nossos pais, nossas gerações, sim. Aí a gente entra numa parte espiritual também. Então, existe uma linha espiritual que diz que as doenças podem vir como um karma, entre aspas, para a família e para a pessoa. E cabe a ela transformar. E eu já vou descontextualizar karma como algo ruim, gente. Karma é um desafio que nós temos. E esse desafio pode ser mais leve ou pesado. Então, prestar atenção nisso também é algo importante. Então, acho que é isso, Gi, a resposta da sua pergunta. Vamos ver aqui as próximas, Li. Ó, a Andrea está perguntando aqui. O que eu posso fazer para eliminar essa ansiedade? Que prática que te deixa um pouco menos ansiosa, Li, das que você falou? Então, eu até conversei isso outro dia com o meu psiquiatra, né? Que eu não faz muito tempo que eu comecei a conseguir ter resultados positivos, mas hoje eu já consigo ter alguns resultados positivos. Quando eu percebo que eu tô saindo do meu eixo, né? E tô começando a ir para um lugar assim que vai me trazer, que pode me trazer um problema, eu vou fazer qualquer coisa para me tirar o foco daquilo, né? Então eu já fui tomar banho, tipo, ai, tô ficando me sentindo ansiosa, vou tomar banho, vou fazer uma hidratação no cabelo, passar um creme no cabelo,
vou me cuidar, vou regar as minhas plantas, vou assistir um vídeo, qualquer coisa que te tire o foco daquilo, né? Que é a história lá de contar os feijões. Você mudar... Existem várias técnicas que os psicólogos usam, mas como são técnicas específicas, eu não vou falar porque não é da minha alçada falar sobre isso. Seria um psicólogo mesmo para falar. Mas os psicólogos, eles trazem, por exemplo, você pegar uma parte da sua cozinha e começar a prestar atenção, tipo no lustre, que depois tem um relógio, existem algumas técnicas assim, você prestar atenção no ambiente, porque às vezes você não tem ali na mão, né, um livro, um vídeo, alguma coisa, então existem algumas técnicas que você usa no próprio ambiente ali para você tirar o foco, mas assim, falando é muito fácil, né? Mas você conseguir resultado com isso é muito treino. Muito treino mesmo. Mas existem técnicas sim. Aí eu acredito que você procurando um site de um psicólogo, alguém que vai te orientar melhor, eu acredito que isso vai ser a melhor coisa, mas existem vários. Não sei se a Camila conhece algum outro. O importante de tudo é você buscar algo que te deixa calmo, né? Então pode ser um Sim. filme, pode ser uma música, porque ali falou tomar banho. Então, técnicas a gente tem, mas é importante que você entenda que você é diferente dos outros também. Sim. Então, às vezes uma pessoa fala, vou pintar aquele livro de colorir, para você é um porre colorir. Então, Sim. vou ouvir uma música, Sim. então assim, buscar algo que tire a sua atenção daquilo. Uma dica que eu dou é você perceber o que te deixou ansioso. E aí você perguntar, por que eu tô ansiosa por conta disso? E a partir daí você começa as mudanças. Você descobrindo o ponto que te tirou do eixo, já é muito mais fácil de você trabalhar o seu equilíbrio. Uma dica que eu dou é a respiração. Então, simplesmente você Sim. respirar 3 Respiração vezes, controlada. você vai fazer com que você consiga voltar para o teu eixo. Então, eu acredito que é isso. Vamos ver aqui, Li. Ó, a Malusa falou que passou muito por isso. Tinha diarreia, vômito antes das provas, pavor de falar em público, falta de confiança total no que vai ser dito, mesmo estando por dentro do assunto. Até dá branco na hora de falar. Li, você já passou por isso que a Malusa tá falando? Sim, várias vezes. É que assim, o meu caso, ele é uma... O meu caso o meu transtorno de ansiedade, ele não é tão social, né? Eu nunca tive problema de falar em público. Sempre consegui falar em público muito bem, me expressar muito bem. Meu problema mesmo era em relação a esses episódios com algumas pessoas em que eu associava elas a sumiços, mortes e sequestros, essas coisas assim. Mas episódios de diarreia, de dor de estômago, de trava. Uma coisa que eu não falei, mas que é importante, a gente começa a manipular as situações. Então, por exemplo, o que é manipular a situação no meu caso? Que eu acredito que pode até entrar no caso dela. Eu evitava, por exemplo, meu marido queria sair com os amigos dele à tarde. Então, eu transformava a vida dele num inferno para ele não sair à tarde com os amigos dele, porque eu já sabia que eu ia ficar ansiosa e que eu ia ter crise, porque ele ia sair e aí ele ia demorar e eu ia querer ficar ligando e aí eu ia achar aquele monte de coisa que eu sempre achava. Então eu manipulava a situação para que ele fizesse uma coisa que eu queria, que era ele ficar em casa, para eu não ter que ficar passando por tudo isso. Eu cansei várias vezes, eu já fiz isso. As pessoas manipulam, e no caso dela, às vezes a gente manipula, assim, às vezes a situação para não ter que falar em público, evitar aquela situação, eu não quero ir naquele lugar, porque lá eu vou ter que falar, e aí eu já sei que se eu falar, eu vou me sentir assim, então a gente acaba manipulando. Então, quem é ansioso manipula muitas situações, né? Hoje eu não faço mais isso. Não sei se eu não faço ou eu faço menos, né? Posso ser que eu faça menos, bem menos. Mas eu já fiz muito isso. Eu já tentei evitar muitas que as coisas acontecessem para que eu não me sentisse assim. Isso é muito comum. Então é normal isso tudo. Infelizmente é normal. Tudo ali no nosso subconsciente. Para a gente aquilo ali é uma verdade absoluta. Como você falou, é uma verdade absoluta. A gente acredita que aquilo é real.
E aí, dentro disso, a gente tem um ganho secundário em estar doente. Então, que nem o que a Ali falou, em desequilíbrio, ela manipulava o meio para que ela não vivenciasse aquilo. Então, isso caracteriza até como fuga, né? Como não aceitação. Eu sei que eu vou ficar assim, fujo. Não, porque eu não quero me sentir assim. E aí, tadinho do Marco, né? Ele nem entendia nada, né? Mas ele acabava cedendo, porque muitas vezes aquele que convive com quem tem o diagnóstico cede por amor. E aí que vira essa bola de neve, né? Porque às vezes não é o ansioso que vem procurar a gente, às vezes é o familiar que tá tão difícil. Então, só de assumir, de trazer é muito importante, muito bom. Gratidão aí, Malu, pela sua participação, pela sua contribuição aí, relato. Voltei. Outra pergunta que tem aqui é a Marina, né? O transtorno de ansiedade pode ser confundido com TDAH? Pode, Marina, por quê? O TDAH, ele traz a ansiedade também, ele é um outro CID, não é o mesmo, mas ele traz a dificuldade de ter atenção plena. Então, tem um déficit de atenção e uma hiperatividade. E aí, é muito denso também. Li, nesse sentido, você tem um pouco de déficit de atenção ou não? Como que é para você? Abre seu áudio. Não, não. A questão do déficit de atenção nunca tive. O que pode acontecer é que às vezes você está lá prestando atenção em alguma coisa e aí a sua mente viaja lá para alguma situação que devaneia, né? Alguma situação e você perde um pouco a atenção daquilo que você está focado, porque você fica pensando em outras coisas. Mas assim, eu não sei se... Eu acredito que isso não está relacionado ao déficit de atenção. Entendeu? Mas isso já, algumas vezes acontece. Você tá lá prestando atenção. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô lá assistindo uma palestra e dali a pouco eu ficava pensando, meu Deus, será que a minha mãe chegou em casa? Será que a minha irmã chegou do trabalho? Ela pegou o ônibus e aí pronto. Aí você perde um pouco o foco até você conseguir falar com as pessoas e depois você sabe que tá tudo bem, volta. Seu foco volta naquilo que você estava fazendo. Isso aconteceu muito comigo várias vezes. Eu perder o foco para eu saber, né, alguma coisa, mas depois o foco volta. Então, eu acredito. É que, assim, esses transtornos mentais, muitos sintomas são muito parecidos, né? A depressão tem sintomas parecidos com a ansiedade, mas são doenças distintas. Então, é realmente difícil. É só realmente um médico que consegue realmente identificar, né? Tá bom. E aí, se perguntou, né? Se o ansioso tem baixa autoestima. Para você, Eli, como é que é isso? Quando você estava no processo, você sentia baixa autoestima? Como que era para você? Não, nunca tive problema de autoestima, não. Pode ser que algumas pessoas tenham, né? E que a ansiedade pode trazer essa autoestima aí mais comprometida, mas no meu caso, não. Nunca tive problema de autoestima, não. Já Felizmente, né? Mas eu acredito que pode acontecer, sim. é que acontece principalmente porque as pessoas sofreram muito bullying, muita rejeição nesse processo. Então, por conta da rejeição, pode comprometer sim a autoestima, mas não é uma característica da ansiedade. A baixa autoestima é uma característica da depressão, que é um outro CID. Uhum. Então, nesse caso específico, a gente não tem tanto relato, depende do caso de cada um. Mas muito bom. Aqui, a Celina. Podemos dizer que a principal causa da ansiedade é a pessoa não se aceitar como é? Como é que é isso? Ixi, Cássia, travou. Voltou? Voltou, Voltou? voltou. A Celina perguntou: podemos dizer que a principal causa da ansiedade é a pessoa não se aceitar? Eu acho que no meu caso, não. No meu caso, é, o que desencadeou tudo foi o episódio inicial lá na minha infância. E eu acredito que que eu nunca cheguei a não me aceitar por causa disso, né? Mas eu não sei se em outros casos, né? Porque a ansiedade, ela tem milhares de tipos, de graus, enfim. Pode ser que aconteça. Então, realmente, eu não tenho condição
de técnica de responder por essas outras partes. Na minha situação, eu acredito que não. Nunca tive problema em me aceitar. Realmente era uma outra coisa. Ixi, me travou de novo. Eu tô meio travante aqui. Ah, né? Na realidade, a aceitação, nesse caso, ela não ocorre quando o indivíduo não aceita que é ansioso, não aceita que está ultrapassando isso, não aceita que aquilo está acontecendo com ele. Então, aí a gente pode ter essa questão de não aceitação que a Celina disse. Agora, a partir desse momento que você aceita, que você vai atrás, aí você consegue a cura e você consegue estabilizar, né? Porque também a própria ansiedade, eu travei de novo? A própria ansiedade não necessariamente é algo que vai ficar indo e vindo o tempo todo. Quanto mais você busca ajuda, mais você consegue equilibrar e até, no meu ponto de vista, até curá-la, porque a cura não tem a ver com a ausência da doença, mas sim de você tirar o peso e a força que tem. Então, basicamente é isso. Beleza? Ok. Bom, próxima pergunta da Fabi. Como que a gente pode iniciar a meditação? Qual o caminho que você indica? Então, Li, como que foi para você começar a meditação? Então, Ouviu? só para ouvir, só para você voltar na questão da Celina, sim, eu não tinha visto por esse lado mesmo, tem razão. A questão da ansiedade, nesse caso, a gente não aceita que a gente tem isso. Ela vendo por esse lado, né, que eu não tinha entendido a pergunta, é realmente isso que ela falou, é um problema de aceitação mesmo, a gente não aceita, não quer aceitar e acha que vai continuar vivendo de super bem daquela forma e na verdade não vai. Em relação à meditação, eu comecei a meditar vendo vídeos no YouTube. Tipo, a Monja Coen, né, que ela é uma monja budista, ela tem uns vídeos muito legais, né, que ela pratica o Zazen, né, que é a meditação japonesa. E ela ensina as posturas, né, algumas coisas, a postura correta, né, algumas dicas de você em relação à respiração, né, isso que a Camila falou é importante, né, que é a respiração, você respirar profundamente e prestar atenção na sua respiração. Isso traz um alívio, uma sensação de conforto muito grande. Então, no meu caso, foi vendo o vídeo do YouTube mesmo, porque não, a meditação, se você for ver bem, a prática dela não é uma coisa difícil de fazer, né? A prática e tal, mas você conseguir, né, tornar aquilo uma rotina, você conseguir, né, realmente atingir, né, o objetivo da meditação, que é você simplesmente prestar atenção na sua respiração, é difícil, porque você está na primeira respiração, beleza, na segunda, quando está na 10ª, você já está pensando no que você vai fazer de janta, que você vai almoçar amanhã. Então, você focar nisso é muito difícil, muito mesmo, assim, você conseguir focar. Mas assim, é treino. Tem que fazer todo dia, 5 minutinhos, tem que fazer. Isso ajuda muito, assim. Muito mesmo. E aí foram os vídeos da monja que me ajudaram, nesse caso. Eu indico, normalmente, você me avisa, viu, Li, se estiver travando, que eu vim para outro lugar. O que eu indico para começar, viu, Fá, é começar com a meditação ativa, que ela ocorre quando você está dirigindo, quando você está cuidando dos bichos aí no aquário, quando você está sozinha com os seus pensamentos. Então, focar nisso com a música talvez seja um recurso melhor do que você ficar quietinha, paradinha, meditando. Isso talvez um segundo momento. Então, músicas tranquilas. Tem uma série que eu gosto muito do YouTube, que é a Calmaria, que chama. Então, tem várias músicas para ajudar. E a dica que eu dou, até na realidade, para a gente começar um relaxamento, é você pegar um fone de ouvido, colocar uma música tranquila. Essa calmaria é bem legal, porque não tem nada no meio da música, é só música mesmo. Colocar ali e 5 minutos, enquanto você estiver dormindo, coloca um paninho, uma toalhinha no rosto e vai respirando para você sentir a tranquilização. E depois você vai aprofundando. Mas basicamente acho que é isso, Li. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver as próximas perguntas. Agora eu vim aqui.
Nananã. Tá. Aqui, ó, a Celina. A pessoa ansiosa, ela tá sempre no negativo ou é aquela que só vê o positivo? Li, como é que você vê quando você tá em crise? Você vê a parte negativa? Tem momentos que você tá ansiosa pelo positivo? Como é que é isso para você? No geral, é no negativo. Quando eu tinha as crises, né? Tenho ainda, mas muito poucas, mas quando eu tenho as crises, são só pensamentos ruins que vêm, coisas ruins, né? Coisas boas, assim, tipo, acredito que seja a expectativa de você estar esperando alguma coisa acontecer. Então, aí eu considero uma coisa boa. Agora, as crises, as crises que eu tive, né? É só coisa ruim, são só pensamentos ruins e que te trazem todas aquelas sensações piores ainda, né? Então, e aí a parte positiva mesmo, quando a gente se sente numa ansiedade boa, né? É porque alguma coisa realmente boa pode acontecer. Então, eu acredito que a maioria dos pensamentos são ruins mesmo. Durante as crises, normalmente é sempre negativo. O que vem como start inicial pode ser esse excesso de expectativa, que já mostra que a ansiedade está ali, mas nem sempre é patológico. A gente vê mais a nível patológico de doença, de desequilíbrio, essa ansiedade a nível positiva, quero em criança. Em adulto, você vê mais do lado negativo, achando que vai acontecer alguma coisa e tudo. E até, como eu disse, padrão às vezes destrutivo. Então, você precisa olhar isso. Não é brincadeira, não é frescura. Então, prestar bastante atenção nisso, principalmente as pessoas que convivem mais com quem tem ansiedade, tem as crises e tudo. Bom, vamos ver aqui. Ó, o Rafael falando ali, ele trabalha o tempo todo batendo a perna na mesa. Então, isso já é um sinal leve, viu, Rafa, de ansiedade. Não quer dizer que seja um transtorno, mas é uma coisa já para te mostrar. Opa, peraí. Se você já vê esse sinal, olha lá, se você já vê esse sinal, já começa a ouvir uma música legal, fazer alguma coisa que você gosta, já vai te ajudar. Então, às vezes, nadar, por exemplo, piscina é uma coisa muito legal, ir à praia, estar em contato com a natureza, você já minimiza. Agora, se você começa a bater a perna na mesa, depois começa já a querer a roer as unhas ou a perceber que de alguma forma você tem gente que começa a se coçar ali, fica tudo vermelho. Depois você já começa a manifestar isso, excesso de preocupação, excesso de cuidado, excesso de zelo, e aí já pode sim desenvolver a nível mais grosseiro até uma patologia, mas isso num outro contraponto, viu, Rafa? Fica tranquilo aí, só fica esperto, né? Olha para isso, num outro contraponto. Vamos ver aqui. Tá. Ok. Bom, Li, eu acho. Deixa eu ver se eu não esqueci, mas eu acho que é isso. Aqui, a Marina falando meditação ajuda muito, yoga, acupuntura, com certeza. Todas as técnicas integrativas são ótimas pedidas quando a gente pensa em integrar tanto o alopático quanto o integrativo, em prol do ser. Então, a proposta desse nosso encontro é trazer o eu e a ansiedade, e não a ansiedade e o eu. Então, a Lígia é uma pessoa, uma mulher, ela tem um monte de coisas, ela não é a ansiedade, ela convive com a ansiedade. Então, Li, queria muito, muito agradecer você pela partilha de hoje, pedir para que você faça o seu fechamento final aqui, as meninas já colocaram seu telefone para quem quiser entrar no grupo. Então, por favor, agora a fala é sua. Pode abrir o seu áudio. Eu que agradeço, Cá, pela oportunidade, né, de poder estar dividindo isso com vocês. E para mim é como eu falei, é uma superação mesmo estar falando sobre isso. Não é fácil, né? Então eu acredito que isso já foi um passo bem grande. E como a Camila falou, a ansiedade ela não define quem a gente é. Simplesmente a gente aprende a conviver com ela e tem como ter uma vida completamente normal tendo ansiedade. Isso é o mais importante. E lembrar que a pessoa não está sozinha. A gente está aqui sempre vai ter alguém ali para poder te ajudar.
Então, eu agradeço muito, muito a Camila pelo convite, e todo mundo que ouviu, né, esse relato, que participou, né, e espero ter feito um pouquinho a diferença aí, as pessoas ter, né, entendido que não é frescura, que ela existe, tá aí para a gente conviver. Então, acho que é isso. Obrigada mesmo. Deu a minha ali. Bom, agora a gente sempre faz um encerramento diferente. Então, a gente sempre pede para vocês darem as suas palavras finais, para a gente jogar aqui um monte de palavra nessa roda, para que reja aí a nossa semana. Essa partilha que traz a ansiedade, um tema tão comum, e tantas pessoas aí vivenciando sinais, compartilhando, e ali fez essa entrega aí, partilhou um pouco da história dela para poder ajudar a gente. Então, vou pedir aqui primeiro para as minhas companheiras aqui de jornada, para colocarem suas palavras aqui. Então, vai lá, Andréa Marangoni. Gratidão a todos por estar aqui com a gente. Gratidão, Lígia. E muita luz para nós, para todos. Agora, eu que fiquei nervosa. Muita luz, gratidão, né? Maria Celina, por favor. De tudo que foi dito, o que ficou é que cada um não é estar predisposto. Isso pode acontecer, né, com qualquer um, a qualquer hora, não tem data marcado, não tem idade, não tem nada. Então, o que fica para mim é a empatia, é o saber se colocar no lugar do outro e acolher e entender, né, que tudo isso é passageiro e nós estamos aqui unidos para estar do lado, um ajudando o outro, sem criticar e sem julgar. Então, a minha palavra é empatia. E agora a gente vai convidar vocês, os nossos convidados da noite, que estão aqui presentes, a colocarem aí as suas palavras. Então, eu vou começar com o Noel, por favor. Abre seu áudio. Tem que falar, Noel, aqui você já sabe. Boa noite. Eu gosto muito do tema de hoje. A palavra é empatia, sim, também. É muito interessante porque cada cabeça é um mundo e ensina muito a conhecer outras pessoas, saber que eles têm outros problemas diferentes que nós e que não é frescura, não. Então, muito obrigado pela compartilha hoje. Gratidão, Noel, muito bom. Vou abrir para o segundo masculino aqui. Rafael, por favor, suas palavras aqui para a gente. Abre seu áudio, Rafa. Então eu acho que a empatia também, eu vou usar um pouco dessa palavra e eu vou até meio que pedir desculpa, porque assim, eu demorei muito para entender esse lado da Lígia. A gente passou por poucas e boas aí, com tudo que ela sofreu. E acho que assim, eu peço perdão assim pelo como que eu agi, se eu agi de alguma forma que possa ter magoado ela e não soube, né? Não soube lidar ou não entendi o que era. Então acho que um pouco disso, pedir perdão e empatia, acho que estão juntos aí. Então, Rafa, muito bom. Acolhe a Ili. Malusa, por favor, suas palavras. Oi, então, gratidão aí, foi muito bom, né? E me fez relembrar muita coisa que eu passei, mas só que eu vim desde pequena, eu vim com 3, 4 anos, isso já vinha em mim, né? E a minha palavra é apoio e percepção, né? Você tem que ter muita percepção, né? E para perceber mesmo o que está se passando com a pessoa, né? E daí, então, você partir para ajudar, tentar ajudar, né? E dar esse apoio que é fundamental, né?
É isso. Ok, gratidão, Malusa, muito bom. Vamos agora, Martinha Deli, por favor. Abre seu áudio, Mar. Bem, eu quero agradecer, foi muito bom. Lígia, algumas falas suas, parecia eu, Marta, falando, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu já nasci já assim, né? Muito elétrica, ao mesmo tempo o altos e baixos por ser muito calma também, né? Muitas vezes até peco, né? Mas assim, é um dia após dia. É um dia após dia, aceitar, é andar muito, é como você disse, é focar naquela situação, olhar para a cozinha. Então, por exemplo, eu tento olhar com um olhar meio para mim mesmo no espelho, no baixo do chuveiro, andando, né? Abraçando as pessoas, dizendo como eu estou, né? E com isso já estou quase chegando aos 50 anos, mas eu agradeço de todo o coração. E amei muito, Lígia. Parabéns. Sinta-se abraçada como eu me senti abraçada com suas palavras. Gratidão. Ok, Martinha, muito obrigada. Gi, por favor, suas palavras aí para nossa amiga. Abre seu áudio. Todo mundo tem que falar, gente. Abre. Microfone, no microfone. Isso. Tá, já abri. É a tímida falando. Eu também queria agradecer muito, porque a Lígia, ela expôs, né, assim, o que ela está passando, e a gente acaba se enxergando, né, em muitas situações, né? Ela teve a situação dela, e cada um tem a sua, e a gente, e assim, eu me vejo várias vezes, assim, no dia a dia, com sensações de ansiedade, daquele calor que sobe, sabe, tremor e dá branco, né? Principalmente quando é para falar em público. E é um desafio que eu estou tentando ultrapassar essa barreira, porque hoje eu trabalho em público, né? Então, assim, estou passando agora por uma fase de autoconhecimento, né? De mudanças na minha vida, né? Então, tentar lidar com isso, né? Eu acho que eu ainda, assim, eu faço terapia, mas eu ainda não cheguei, né, ao ponto de precisar ir no psiquiatra, né? Mas também se precisar, né? Eu espero que eu consiga seguir aí nessa, sempre tentando manter esse equilíbrio, né? E percebendo os momentos que eu estou me sentindo dessa forma e tentar me manter equilibrada. É isso. Gratidão. Então, Gi, muito obrigada. Agora eu vou abrir para a Lilian. Li, abre você o seu áudio, microfoninho, clica no microfone. Isso. Foi? Foi. Acho que a minha palavra é compreensão, porque acho que as pessoas talvez não saibam exatamente o que as outras estão sentindo, e cada um sente de um jeito, e às vezes, muitas vezes são julgadas, e acho que as pessoas têm mais acolher, compreender e se compadecer, às vezes, do sentimento do outro, porque não é fácil, né? E aí foi muito bacana, às vezes um monte de gente às vezes se sente assim, tem vergonha, ou acho que só ele se sente assim, e nem é assim, eu acho que o mundo está sofrendo um tsunami de informações e sentimentos, e eu acho que cada vez mais as pessoas vão se reconhecer em muitas coisas que a gente falou aqui. E é isso. Gratidão, então, Li, muito bom. Oi? Vou abrir para a Delma. Delma, por favor, abra seu áudio no microfoninho. Oi, boa noite mais uma vez. Primeiro, começo agradecendo a Deus e a Suzana, uma menina de São Paulo, que eu nem a conheço pessoalmente. Tive a oportunidade essa semana de conhecê-la via Zap, né, através das mensagens, e ela me enviou a informação desta live. Como a maioria das pessoas, eu roo as unhas, balanço as pernas, e isso passa pela ansiedade, como vocês já frisaram. Para mim, foi gratificante porque
enquanto a Lígia falava, eu vislumbrava algumas ações, porque eu sou professora, eu sou formadora na área de informática na educação e trabalho com vários professores, masculino, feminino, de todas as idades. E a situação nos leva a algumas, vamos dizer assim, alguns entraves, algumas situações com o outro e com si próprio. Então, a palavra que eu tenho, que eu guardei hoje, é atenção. A atenção com as suas atitudes e a atitude do próximo que você convive, seja em qualquer âmbito. Você preste atenção para que possa ajudá-lo, caso note que ele necessita dessa ajuda. Porque o que é trivial é a não aceitação de quem tem esses casos. Caso com mente é um caso assim bem delicado. Eu achei bem assim propício quando vocês disseram que quando o camarada vai para um psiquiatra, é doido. Quando vai tomar o remédio de tarja preta, tem que tomar ele escondido, porque não pode deixar transparecer que usa aquela medicação para que os outros não passem a julgá-lo a partir daquele momento, daquela ação. Tá? Então, para mim, foi uma construção de conhecimento. Eu tive a curiosidade através do título. Inclusive, eu coloquei até minha filha para participar, pedi as meninas para escrever, e não sei por que não visualizei ela por aí, que ela está na casa dela, porque eu estou notando que ela está precisando também de ajuda e eu gostaria que ela tivesse ouvido. Mas, eu como mãe, gravei tudo, está tudo gravadinho, e depois, oportunamente, vou apresentar para ela. Tá? Eu já disse a vocês, estou grata, muito prazer em conhecer vocês assim virtualmente, ao Noel, a Andréia, a própria Lígia, a Camila, a senhora Celina e os demais, a Giovana e a mãe da Lígia também, que eu só estou com 4 quadrinhos aqui, não estou vendo vocês tudo, mas eu ouvi e tenho uma mente que grava, graças a Deus. Então, para vocês, uma boa noite. Para você, Lígia, muita sorte, muita paz e muita luz, muito amor. E saiba que você é um presente de Deus. E essas coisas não podem lhe incomodar e nem deixar você acanhada para a vida. Você já sabe como corrigir. Você vá para a música, vá para o banho, vá para o shampoo, vá para onde você quiser, vá aguar as plantas, vá dar banho nos cachorros, mas você não deixe essa miséria estar pertinho de você, não. Saia longe. E esses profissionais aí maravilhosos, que Deus continue abençoando vocês para que cuide bem das pessoas. Foi um prazer, viu, minha gente? Gratidão, Delma. Vai para o YouTube depois o vídeo, tá? Pede para a Celina. Colocar, meu bem. Ela manda para você mandar para sua filha. Depois a Cel manda para vocês. Gratidão, Delma. Muito bem, olha, recebe aí. A Fabi tá aí, Fabi, para você dar suas últimas palavras. Vamos ver se a Fabi está. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Na realidade, acho que a palavra que vocês usam bastante é gratidão, né? E eu não tenho como não usar outra com vocês, né? Primeiro, Cá, eu quero te agradecer, porque assim a gente não se fala, né, no nosso dia a dia, mas vira e mexe. Eu sempre penso em você, aí de repente você me manda um floral, e aí ele me ajuda, e assim a gente vai seguindo a nossa vida, né? Só mesmo aproveitando aqui o momento que eu estou falando com você para te agradecer. E agora, né, para ali. Até me emociono, né? Porque assim, ali é como uma irmã para mim, a gente já tá junto há muito tempo. E de tudo que ela foi falando, foi passando filmes e filmes na minha cabeça, e de tudo que eu já vivi e vi na minha vida, vivi com ela. Do ano passado para cá, ela sabe que eu passei uma barra muito grande com a minha mãe, né? Com essa questão de depressão,
ansiedade e vendo o hospital psiquiátrico e tudo isso, entendeu? E algumas coisas, eu confesso que eu não imaginava que Lice ia preparar slide e tudo mais, né? Foi muito bom para mim, porque eu achei que realmente ia ser mais um bate-papo. Quando eu vi os slides e meio que deixando conceitos e cientificamente o que tipo eu vivi, fez uma diferença agora para mim. E você sabe que a gente funciona assim, né? É o artigo, é o que está escrito, é o fundamento mesmo, né? A ciência, e você trouxe esse lado para mim agora. E, na realidade, eu estou emocionada, só quero realmente agradecer. E é isso, meninas. Tipo, ali ela sabe que eu amo ela, Cá também te amo, obrigada, assim, por tudo. E é isso, sabe? Eu acho que, agora que vocês falaram, né, que vai pro YouTube, eu acho que tem que realmente compartilhar com todo mundo, com tudo e todos, porque, infelizmente, nessa fase que eu passei com a minha mãe, eu vi o quanto que a sociedade está doente, né? Tipo, desde jovens, de crianças, a adultos, a todo mundo, sabe? E é realmente, todo mundo tem que pensar e refletir bastante dos caminhos, o que quer e como seguir. Se está se sentindo perdido, um momento do ir pro chuveiro, como você falou, ou de fazer alguma coisa para fazer a diferença. E saber que tem pessoas do lado, tanto a família quanto amigos, que podem ajudar. E eu sei que ali é uma das pessoas que podem me ajudar sempre. Obrigada, meninas. É só isso. Beijo, beijo. Ah, muito bom. E eu deixei de propósito a mamãe por último. Espero que ela esteja aqui. Dona Janice, você está aí? Ou é um fake? Tá. Oi, tô sim, Camila. Boa noite. Boa noite. Então, difícil, né? Você escutar um relato da filha assim, tão forte, mas isso só aumenta o meu orgulho por ela, pela luta, pela pessoa que ela é, pela mulher que ela se tornou. E eu vivenciei, né, alguns episódios desse problema dela, mas a gente não tem o conhecimento técnico do que é uma ansiedade, né? Então a gente acha realmente que é uma... Eu, na minha cabeça, era uma depressão. Ai, desculpa que o cachorro tá... eu achava que era uma depressão. O cachorro tá aqui, ó. Várias vezes, né, eu tentei ajudar da minha forma, mas chegou num ponto que realmente teria que ser com ajuda médica, e graças a Deus, e só gratidão, amor. E uma coisa que eu acho que hoje está um pouquinho em falta para a humanidade é Deus. Então a gente precisa desse espiritual, precisa procurar Deus, porque Ele está na nossa natureza, está nas plantas, está nos florais, Ele está em tudo. Então, Deus no coração, isso é muito importante. E esse bate-papo nosso hoje foi sensacional, foi muito bacana, esclarecedor. Parabéns para vocês, né, pela essa organização, por trazer esse assunto, que precisa sim, precisa falar muito, porque hoje a doença principal é a doença da cabeça, é a doença emocional, falta de Deus. Então a gente precisa conversar bastante e trocar bastante experiência. Então, parabéns, Camila. Parabéns, minha filha. Ok, gratidão, Janice, pelo relato. Os animais estão participando, eles sempre participam das nossas lives, essas coisas, a gente chama animal, né? Bom, o Fred está aqui. Então, tá tudo aí, muito bom. Deixa ele latir, não tem problema. Bom, então queria agradecer vocês por mais uma sexta. Todas as sextas tem um tema diferente, então na segunda eu sempre lanço a sexta. E lembrar de frisar o que a Ali falou. Você não está sozinho. Não pode ter vergonha de como você se sente. Então, estender a mão é algo, no meu ponto de vista, de uma humildade. E você que está do outro lado vendo essa mão,
ter a empatia e o recebimento também. Então, queria agradecer ali pela entrega, dizer que foi uma honra, viu, Li, estar ao seu lado. Muito, muito, muito obrigada. E se você tiver aí, fala um pouquinho só para a gente fechar do grupo do WhatsApp, só para a gente finalizar, e as suas palavras finais. Então, eu deixei, tem aí no chat, né, o número do meu celular, e a gente tem um grupo de apoio, né, que tem eu, a Camila, né, e algumas pessoas do meu convívio que têm transtorno de ansiedade, assim como eu, passam por isso, sabem o que eu estou falando. E mesmo se você não tem, se você quer ajudar alguém, o grupo está aberto para qualquer pessoa. Então, o número está aí no chat, ou se alguém quiser entrar em contato com a Camila aí que não conseguiu, ela tem meu contato também. E a gente vai se falando, né? Eu tenho o Facebook, Instagram também, né? Ligis Paulucci, também é só seguir lá, a gente também pode se falar por lá se a pessoa preferir. E é isso, é só gratidão por poder estar passando isso para vocês. E assim que sair o vídeo do YouTube, com certeza vai alcançar aí mais pessoas. Então é só gratidão mesmo. Obrigada mesmo, Cá, pelo convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada.